Bom, então nós vamos para a última palestra de hoje. A doutora Débora Tawil, da Nestlé, vai falar sobre os resultados da pesquisa, indicadores de qualidade em terapia nutricional, aplicação e resultados. Estava comigo. Eu queria explicar um pouquinho o que vocês vão ver aqui, que é extraordinário. Isso é uma nova iniciativa do nosso grupo, da IUSE, que vocês sabem que é composto por profissionais acadêmicos de medicina e pessoas da área científica da indústria. No caso, eu vou já ler o currículo da Débora, ela encaixa-se perfeitamente nisso. Mas essa iniciativa foi dando sequência ao pensamento de indicadores de qualidade. Nós começamos com os de enteral e parenteral, e agora um trabalho bastante intenso dessa nossa força-tarefa vai ser apresentado pela primeira vez, né, Débora? Mas eu quero apresentar a Débora antes. A Débora Tawil, ela é graduada em Nutrição pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-graduação em Nutrição Clínica pela Fundação Carlos Chagas. Ela tem um MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e hoje ela é a gerente nacional de demanda da Nestlé Health Science. Por favor, Débora. Obrigada, doutor Dan. Muito obrigada. É a segunda vez, doutor Dan. A gente falou lá no Ganepão, de primeira mão, sobre esse tema. Na verdade, eu vim trazer os dados que a gente coletou de vocês, né, dos hospitais que se disponibilizaram a responder uma pesquisa do SurveyMonkey, que a gente montou a pesquisa. E a ideia foi o grupo de discussão, a força-tarefa do ILSE, ela levantou o tema indicadores de qualidade, porque percebeu-se que o ILSE tinha uma força muito grande nesse tema, já que os livros que estavam sendo utilizados pelos hospitais, pelas referências, eram do ILSE de 2008 e depois o de 2010 e também o de TEM. Então, por que não atualizar? E aí a gente começou numa conversa que era a seguinte, bem, quando lá atrás a gente entregou esses livros, quase que as pessoas não sabiam o que fazer. Então, a indústria chegou a entregar os livros e as pessoas pegavam o livro e não começavam. E vocês vão ver que a resposta disso está aqui também na pesquisa, porque a gente pergunta há quanto tempo você tem implementado indicadores. E aí a gente levantou a seguinte questão, já, agora que a gente está em 2017, que a gente precisa muito de indicadores de qualidade, e vocês viram, porque isso antes fazia parte da burocracia, né? Ninguém comentava disso em temas científicos. Hoje aqui todos que entraram falaram disso. Desde o Dr. Ivens, a doutora Melina, Dr. Pierre, as meninas falaram que controlam indicadores de qualidade, então isso está sendo falado. E essa burocracia administrativa, ela tem que ser levada em consideração agora, porque a gente precisa medir a taxa de sucesso. E por isso que o indicadores de qualidade agora não tem mais jeito, ele tem que ser implementado, porque a terapia nutricional, para que ela seja nos hospitais privados pagas ou no público, para ser medida, o desfecho, ela vai ter que ser medida e protocolada. E só com o indicador de qualidade que você vai ver a taxa de sucesso e o desfecho clínico do seu paciente, qual foi. Então, está se falando em desfecho clínico, mas para a terapia nutricional a gente precisa ter acompanhamento. O que eu trouxe para vocês nada mais é do que o resumo desse questionário e do que a gente coletou de dados e informações. A partir daqui, e se caso algum hospital a mais queira entrar nesse bloco, a gente abre a pesquisa, porque a gente já está com a pesquisa encerrada, mas no último Ganepão eu consegui mais 10 adesões, então vale a pena, né, doutor Dan? A gente pode abrir para fazer mais uma coleta, porque a partir daqui, hoje a gente tem uma reunião logo que acabar, para a gente definir quais vão ser os próximos passos para a gente definir a escrita do livro. E em breve esse livro vai estar aí na mão de vocês para vocês terem esse documento. Então, eu mesma que vou passando aqui, né? Ah, tá bom. Bem, tem conflito de interesse, sim, sou da indústria, mas sou da força-tarefa do ILSE, onde a indústria participa. Então, por isso que eu estou aqui representando, eu sou gerente nacional de demanda da Nestlé e coordenadora representante
dentro da força-tarefa de nutrição clínica. O indicador, né, que motivação que a gente teve para essa pesquisa? A gente está falando de referência, né, a gente está falando desse tema desde 2008 e a gente precisa atualizar o tema, e a gente não tem nada atualizado até então. Então, a gente tem em torno de 55 indicadores de qualidade disponíveis. Quantas instituições efetivamente colocam em prática? Essa pergunta, quando a gente vai a campo, a gente pergunta muito, tem se falado, está muito difícil. Então, a gente soube da realidade do ICESP, né, que todo mundo, quando chega aqui, dá um sorriso, 55 nutricionistas, 60 nutricionistas, todo mundo no mercado sabe, e a gente fala, nossa, aqui dá para implementar, mas e nos demais? A gente vai ver isso também, que falta mão de obra. Bem, o projeto de indicadores, ele é uma pesquisa digital, feita através de uma plataforma online. 48 perguntas foram feitas, né, para que a gente definisse, né, esse preenchimento, e ela é preenchida pelos hospitais. A gente está numa adesão agora de 56 hospitais. O que a gente encontrou? Então, vou falar um pouquinho do que a gente encontrou. A gente teve a região sudeste, que foi a que mais se dedicou e a que a gente mais conseguiu adeptos, né? Então, a gente tem 63% de participação, e a rede privada, na sua maior parte, do que a pública, mas a gente teve uma adesão boa da pública também. A gente tem instituições que não têm indicadores. Ah, podia ser maior? Não era para ter nenhuma aqui, porque a gente pediu para entrar na pesquisa quem tem indicador implementado, né? Claro que o número de instituições que não têm indicadores hoje é muito alto. A gente ainda tem a grande maioria. E aqui está a resposta para o que eu comentei com vocês. Há quanto tempo que esse pessoal tem indicador de qualidade? E a maior parte está aqui, entre 3 e 7 anos. Lembram que eu comentei que lá em 2010, quando a gente entregava os livros, as pessoas não sabiam muito bem como que era para implementar, e eu sei bem disso, porque eu participei ativamente da entrega do livro e não sabia nem o que falar. Eu falei, meu Deus, por onde que vai começar? Porque estava tão distante isso, que as pessoas recebiam um livro, faziam a leitura, ficavam, meu Deus, por onde que eu começo? Foi bem assim. Então, está aqui a resposta. Ó. De 3 a 7 anos, a maioria. Tem, sim, 24% das instituições que já fizeram, né, e acima de 7 anos, 29%, mas a maioria está ali. Qual o perfil das instituições? Quem é responsável pela coleta de dados? Aí a gente tem que 63% fala que é o serviço de nutrição, e 65% a equipe de terapia. E 10% de terapia nutricional, tá? E 10% a enfermagem. Aqui, a gente também acha que pode ter uma resposta para que a gente consiga melhorar o nível disso. Será que a gente não poderia ter equipes de enfermagens prontas para ajudar a equipe de terapia nutricional a coletar esses dados? Já que grande parte dos dados também estão ali dentro, né, da bancada como um todo, do dia a dia do paciente. A MTN é própria ou é terceirizada? A grande maioria é própria, mais de 60%. A frequência, aí a gente começou a perguntar um por um dos indicadores, né? Um por um, mais ou menos. A gente pegou quase todos os indicadores e foi perguntando. Porque nessa nova edição, o que a gente gostaria de ter eram indicadores que realmente as pessoas vão implementar. E quais são esses? Que seleção é essa? Será que são 55, 30, 10 ou 5? Por onde que a gente começa? Então, essas respostas a gente tem que dar. E, por isso, a gente estava tentando ter respostas aqui. A frequência de aplicação da avaliação subjetiva global, 52% responderam que sim. E lá na frequência de aplicação do mapeamento nutricional, a gente teve também 50% respondendo que sim. Só que quando eles falam que não, qual é o indicador que ele aponta? Aí ele vai e fala, frequência de avaliação nutricional no paciente identificado com risco, eu realizo a frequência de realização de evolução nutricional no paciente revisitado, e tudo isso que está aqui, no nosso entendimento, é a mesma coisa, só que as pessoas não estão conseguindo segmentar e dar um nome único para o termo. Então, isso a gente também entendeu que precisa melhorar. A gente precisa ter um nome único para medir as coisas. A frequência na medição da estimativa do gasto energético e da necessidade proteica. Então, a gente tem a grande maioria fazendo. E o não, quando não fala outro indicador que você faz, aí ele fala
percentual de adequação da meta calórica nos pacientes, percentual de adequação da meta proteica, frequência de realização da evolução nutricional e número de dias para atingir o VET pleno. Então, aqui a gente também acha que tem correlações e que a gente também precisa adaptar. Será que eles querem medir só proteína, caloria? Caloria e proteína junto fica mais difícil? É melhor ter indicadores separados? Aqui, o prescrito infundido. Esse foi interessante, porque a gente vem falando muito sobre o prescrito infundido. Tem uns 3 anos, mais ou menos, que a gente vem batalhando muito em cima desse indicador. E a gente batalha de um lado e a resposta é que o nome vem igual para todo mundo. Então, prescrito infundido é igual para todo mundo. Os 56 entenderam que fazem o prescrito infundido, 79% do grupo, e não apareceu mais nenhum comentário que parecesse algo que não seja aquilo. Ou seja, quando você batalha em cima de um nome, falando, né, continuamente, o indicador aparece com aquele nome e não tem confusão. Isso também é uma boa... E aí a gente tem 79%. A maior parte já utiliza 80%, que é um ganho imenso, porque na literatura a gente fala de 70%. E a gente sabe que 70%, considerando ele como 100%, são 30% a menos de volume que eu estou dando para o meu paciente. Se eu já encaixo no 80%, eu já tenho apenas 20% de gap aí para o meu paciente. E a maioria já se ajustou para 80%, né? E o relato é muito legal também, porque o ganho que a gente tem é imenso. O relato de 50%, quanto você tinha para quanto você foi? Isso tem de pergunta lá também. De 50% para 80%, de 70% para 90%. E aí, me chamou a atenção na hora da sua aula, Maria Emília, que você falou assim, esse indicador eu já estava super bem, mas eu continuei avaliando. E aí você pegou que deu um gato lá nele, né? Chegou a 70%. Aqui, em muitos lugares, a gente chega a falar, nossa, se chegar a 100% com 70%, traz ele para 80%. Se chegou com 80%, traz para 90%. Até que chegar um determinado momento que prescrito infundido pode ser que você não olhe, mas olha aí que tem um momento que você tem que estar sempre de olho, né? Aqui a frequência de jejum por 24 horas. Então, a gente teve grande maioria já não controlando esse indicador. E aí a gente tem que, em média, eles utilizam menor que 10% como a faixa correta, né? E o médico é o principal a definir o jejum. Quando não está lá indefinido, foi o médico que falou que é para colocar em dieta zero e ninguém sabe por quê. Então, fica sem resposta e é o médico o grande culpado. A frequência de diarreia, a gente tem meio a meio, né? A metade deles faz e a outra não. E a gente também tem um indicador com média de abaixo de 10%, né? A maioria das pessoas utiliza. A partir do momento que implementaram o indicador, tiveram a melhoria de 20 para 10, de 12 para 3, de 10 para 8. Então, vale a pena acreditar no indicador, porque a gente consegue controlar e minimizar os riscos de diarreia. E aqui a parte de glicemia. A sugestão da meta é de 10 a 30 para não crítico e para crítico de 70 a 80. E aí a gente vê uma doideira generalizada, porque tem gente que coloca 70 a 80, tem gente que coloca 10 a 30, mas aí eu acho que não tem nem que culpar, porque quem controla a UTI vai colocar acima, quem não controla coloca abaixo. O que a gente precisa definir é glicemia para UTI, a faixa é de tanto, glicemia para pacientes de enfermaria, a faixa é a outra, né? Bem, o que a gente entendeu que a gente tem de dificuldade? E a Melina trouxe também falando o tempo todo da questão de educação, que a gente precisa trazer educação para esse pessoal. A gente, além da educação, precisa também da mão de obra. A gente precisa aumentar mão de obra especializada, né? E é através da educação que a gente também consegue isso, porque a gente precisa recrutar pessoas para virem para esse tema, para falarem disso e para nos ajudar a coleta. Por isso que eu falei anteriormente aquela questão da enfermagem, porque é o maior número, né, de mão de obra que a gente tem dentro do hospital. Será que treinando e educando eles não viriam para o nosso tema? A gente tem que discutir, isso é uma discussão muito ampla também. Desafio, né? O que a gente precisa fazer para que a gente possa falar mais a mesma linguagem entre todas as instituições? Esse é um ponto para que a gente parametrize e consiga compilar dados. Com uma gama tão ampla de indicadores dentro do Brasil, será que estamos construindo dados que sejam passíveis de comparação? Ou será que temos a literatura para acompanhar tantos indicadores?
A equipe envolvida e ciente da importância da aplicação e avaliação de indicadores de qualidades é o que a gente vai trazer para esse sucesso. Então, o que a gente trouxe, e aí eu queria ouvir também de vocês, eu acho que vale muito a pena essa discussão, e é um momento único que a gente tem, vocês estão confortáveis com esses indicadores? Vocês também acham que a gente, com esse estudo, verificando o que a massa de 56 hospitais que aderiram falaram que são os melhores indicadores, vale a pena a gente construir algo em cima disso para diminuir o número de indicadores, mas que faça uma coisa focada, direta, e que a gente realmente tenha resultado? Eu acho que é esse um pouquinho do que a gente quer discutir, quer trazer, para que a gente avance e traga algo na literatura que, mais uma vez, né, é sempre reconhecido, mas que seja útil e prático no dia a dia de vocês. É isso. Fica aqui, porque queria parabenizar a Débora em nome de todos que trabalharam nessa importante pesquisa. Só para saber, alguém está representando aqui algum hospital que não participou dessa pesquisa? Tem alguém? Então, se você quiser entrar, ela vai te dar o acesso. Vale a pena preencher, porque é mais um. Uma lembrança, né, é que desses indicadores, a nutricionista Cristiane Verotti, na sua tese de mestrado, ela separou os top 10, que são os 10 mais de acordo com os experts. E muito interessante, naquela época, quando ela estava fazendo isso, o Darren Highland veio ao Ganepão e ela entrevistou o Darren. E ele ficou horrorizado que nos top 10 não estava incluído o prescrito versus o infundido. E ele ficou muito bravo, né? E aí foi muito curioso que ela falou, não, mas o meu primeiro aqui é a avaliação subjetiva global. Aí ele falou, mas isso nem se discute, não fazer é má prática médica. Eu estava ao lado quando ele deu uma bronca nela, ela ficou toda vermelha. Enfim, eu acho que é um caminho que nós estamos percorrendo, e as tuas inquietudes, eu acho que realmente a gente deve perseguir. Eu acho que um outro ponto, hoje de manhã a Lúcia Caruso estava aqui, não sei se ela continuou, mas um ponto que eu acho que é fundamental, que a gente deve se preocupar, é começar a pensar nos planos de ação. Né? Por exemplo, tá bom, então eu não consegui atingir a taxa de hiperglicemia, está elevada. O que eu vou fazer para conseguir baixar? Eu acho que esse tem que ser o nosso papel no próximo livro, quer dizer, convocar especialistas que já se depararam com isso, ou em outros aspectos, quais são os pontos que devem ser olhados, por exemplo, para diminuir uma diarreia. Eu me lembro que na Beneficência Portuguesa, não, Santa Catarina, não é? Nós fomos atrás disso e foi, até que descobriu que as caixas de água, de onde se tirava a água, estavam contaminadas. E aí foi feita uma descontaminação da água, só que não foi eficiente porque voltou a contaminar com bactérias virulentas que estavam, quer dizer, nós estávamos injetando água até que depois de 3 ou 4 tentativas o hospital desistiu de usar a água da caixa d'água e hoje usa só água mineral, né, para a alegria das indústrias de água mineral. Até ouvi há pouco tempo alguém que se manifestou com interesse, acho que foi até no Hospital das Clínicas, surgiu um projeto de engarrafar águas em pequenas quantidades, né? Porque tem 250, 500 e 1000. Mas não pode, teria que ser o necessário. Então, garrafinhas específicas que se adaptassem às ondas. Teve um projeto desse do pessoal lá do CONUT e do HC. Não foi para frente, mas que chegou a ter o projeto teve. Para não ter a manipulação. Então, garrafinhas que entraria o equipo, entende? Direto. Então, e de água mineral, não industrializada pela indústria farmacêutica, pelos fornecedores aí. Então, eu acho que esse é um caminho que a gente tem que chamar pessoas que conseguiram resolver planos de ação e descrever os planos de ação. Lúcia Caruso tem planos de ação que eu sei que funcionou, aqui no Santa Catarina é outro, quem sabe isso pode ser
um negócio que estimule as pessoas. Eu acho que a MTN é um grupo de pessoas que trabalha em função de uma coisa melhor. Então, eu acho que as tarefas têm que ser distribuídas entre as pessoas. E se você olhar os indicadores, tem indicadores que são mais dedicados ao farmacêutico fazer, outros para o enfermeiro e outros para o nutricionista. Eu acho que, então, no grupo, eles devem ser divididos assim. E na minha MTN é assim, os farmacêuticos têm os dele lá. Quantos dias ficam com parenteral, quanto saiu antes da hora, ele vai dizer como ficou armazenado, se teve perda, se não teve, isso tudo é o farmacêutico que faz. O enfermeiro faz os da área dele, o nutricionista, eu acho que todo mundo apresenta a sua contribuição para a equipe. Então, acho que estimular isso é muito saudável para a MTN, né? Posso falar pelo lado de cá, né? Pelo lado da visita que a gente faz. A Karina está aqui também, pode compartilhar um pouco da experiência dela. O que a gente vê é que essa mão de obra não existe. E até a situação, essa MTN existe mesmo ou ela só está no papel? Que a gente ainda sofre com isso. Então, aqui a gente está entre o nosso time, a gente pode falar um pouco mais abertamente disso. E aí, pensando desse jeito, seria perfeito, porque cada um assumiria o seu. Pensando no sentido que falta mão de obra, o que a gente poderia ter para ajudar isso seriam planilhas. E eu tive o prazer de visitar o pessoal aqui do ICESP, o Vitor e o Vinícius, a Gislaine, e eles me falaram que o Vinícius ali é um expert em Excel, e ele fez uma planilha de indicadores boa para cá, e eu estava conversando com eles que a gente internamente desenhou uma planilha para dar para os hospitais, para falar assim, começa com essa daqui. E qual o interesse nosso? O interesse é que seja documentado, é que seja protocolado, não é nada... Eu queria dar para todo mundo isso aí, olha, quem quiser pode me pedir, eu tenho uma planilha de indicadores, coloca aí no seu Excel que vai rodar. E aí o que basta? Coloca o nome do paciente, coloca o convênio, se for instituição privada, se não for pública, coloca o nome da dieta, coloca quantas calorias está prescrevendo, foi atingido, não foi atingido, coloca o dado do dia seguinte e pronto. E ali já sai tudo pronto para ele, sem ele precisar pensar em mais nada. Por quê? Assim, ele só digita e o administrador chamou ele está lá com todos os dados para entregar. Agora, a partir do momento que ele tem que criar a planilha, que ele tem que digitar e ele tem que pensar, que ele tem que tabular dados e que ele tem que criar o gráfico, aí o negócio não sai. O que eu estou vivenciando no dia a dia falta mão de obra para coletar o dado, falta o lugar para colocar esse dado, e às vezes você chega, tem uma pilha de papel que está lá para alguém compilar. Então, assim, um passo a gente pode dar e pode ajudar. Dar um negócio pronto, uma planilha pronta com alguns indicadores. Ali eu vou ter tudo. Não vou conseguir ter tudo, mas eu consigo ter grande parte e o começo, para a pessoa entender como o seu serviço está. Qual é o meu desfecho clínico? O que eu estou fazendo com esse paciente? Eu estou melhorando? Porque na hora que a situação mudar da configuração entre a curva A para um hospital privado, que a receita é porque a MTN tem uma receita boa e isso não mais existir, eu preciso ter muito bem pautado por que eu vou estar prescrevendo um produto. E isso eu só vou conseguir se eu tiver com isso tudo muito bem documentado. Então, agora, mais do que nunca, é tempo de implementar isso, né? A gente tem que facilitar. Gente, algum comentário? Gislaine? Bom, diga. Eu sinto, né, eu sou aqui do INCOR, né, é uma grande dificuldade nossa que a gente ainda não tem uma MTN exclusiva. Então, o que acontece? O funcionário, além dele fazer parte da MTN, ele tem outras N coisas a serem feitas. Né? E até assim, uma coisa que a gente conseguiu, né, essa elaboração da planilha pelos meninos ajudou muito. Né? E é compartilhado com todo o complexo. Né? A gente foi acertando, né? Não, olha, inclui isso, inclui aquilo, e eles têm assim, uma capacidade, né, de entender o que a gente quer, que é fenomenal. Né? E a partir disso a gente conseguiu. Né? Então, existe até uma comissão de nutrição clínica no complexo HC,
E aí a gente discute o né, e coloca as nossas necessidades e a gente foi ajustando nessa planilhona, né, que hoje, eu sei, até as nutricionistas, quando elas pelo menos no nosso instituto, cada clínica fica responsável por estar preenchendo a sua planilha. E aí, no final, a gente faz o cômputo, né, médio geral no caso das unidades. Mas, assim, pela MTN, o que dificulta é isso, realmente, né, o acúmulo de funções. Né? Mas se a gente tivesse uma MTN exclusiva, eu acho que a gente conseguiria até mais coisas, né? Mas isso a gente não consegue. Mas você sabe que talvez eu estou falando de um hospital menor, bem menor que o seu, mas essa é uma vantagem que eu vejo no meu. Não tem ninguém dedicado na MTN. Todo mundo é voluntariado. Então, todo mundo se sente responsável por dar o seu quinhão, já que o outro está dando e não está ganhando nada a mais por isso. Então, também isso é uma coisa. Quando tem um que ganha, aí é justo que ele faça as coisas. Né? Agora a Maria Emília deu uma saída, hein? Pode falar aí, que essa é uma boa saída. Na verdade... Então fala em pé, hein? Melhor falar em pé, já que é... Não é uma saída. Eu comentei com a Débora, por exemplo, o que acontece na nossa instituição. A gente tem metas institucionais e metas do serviço, né? E o serviço que estipula a meta do seu indicador. E ele recebe um bônus por ser uma instituição privada, mais administrada pela uma organização social, de uma sobra e que é dividido, então, proporcional a esses indicadores de qualidade. Tá? Então, só recebe, é pequeno, mas é um incentivo, que seja simbólico, sei lá, R$100 no final do mês, mas quem consegue atingir, recebe no seu contra-cheque. Tá? Então... Esse eu achei demais, porque aí, se tratando de público, se a gente conseguisse esse caminho... não, mas a gente pode ir falando, né? Eu acho que a gente não... Você quer falar? Só complementando, eu estou um pouco rouca, né? Eu peço desculpas, mas eu já conversei com a Débora sobre isso. A gente teve agora a reacreditação da Joint, então a gente tinha em torno de 20 indicadores que a gente teve que chamar de monitoramento. Porque para a Joint só é um indicador se você tem análise crítica e plano de ação. E esse plano de ação ele tem que ser executado em todas as áreas. Então, com isso, a gente teve que trocar. Então, hoje, como indicador, a gente tem 4. Né? Prescrito infundido, perda de catéter, triagem nutricional e número de atraso de refeições. Então, esses são os nossos 4 indicadores que a gente é mensal e faz plano de ação e é passado junto com o nosso centro de treinamento. Isso é interessante. E o restante a gente chama a gente tem um nome como de monitoramento, que a gente monitora e acompanha os resultados. Tá? Então, Karina e Débora, olhando para o livro novo, eu acho que nós temos que ampliar com estes pontos de vista, quer dizer, indicadores de qualidade sob o olhar do Joint. Podíamos até pedir a Gislaine, o Vitor e o grupo lá do ICESP que escreva essa experiência, coloque um pouco da parte teórica e explique essa história de planos de ação. Porque nós temos que ir para o futuro, né? E o futuro é justamente esse, buscar experiências de planos de ação, outros, e ir melhorando. Quem sabe essa planilha que você está sugerindo possa, se todos estiverem de acordo e você também, ser até incorporada como um disco que pode... Hoje ninguém mais usa disco, nós vamos ter que pensar em um lugar online onde ela pode ser baixada, né? Mas também pode ser uma grande contribuição. Como nós estamos nos aproximando do horário do fechamento, que a gente gosta de terminar na hora, nós temos uma última pergunta. Alguém teria algum depoimento, uma pergunta, uma inquietude? Burning question? Ótimo. Então eu tenho um pedido a fazer. Dentro das pastas que vocês têm, existe uma folha de avaliação. Isso para nós é muito importante, porque a gente é julgado perante os nossos mantenedores sobre a qualidade dessas reuniões. Então eu peço a vocês que façam a gentileza de preencher, entregar na saída. A Aline já está a postos lá, simpaticíssima.
E eu queria agradecer inicialmente a todos os palestrantes, Maria Emília, que veio de longe, o professor Pierre já saiu, mas eu já vou agradecer depois a ele, e todos os demais, doutora Lourdes, Débora, Sabrina, que está aqui, que abrilhantaram o dia de hoje, que, a nosso ver, atingiu plenamente os seus objetivos. Devo dizer também que as sessões foram filmadas de acordo com a anuência dos professores, e isso depois vai ser disponibilizado, assim como as aulas, no site da IUSE. Vocês fiquem atentos para saber quando é que isso vai estar disponível. E quem sabe a gente faça um e-book sobre isso, que valeria a pena. Eu acho que isso pode ser o começo até do nosso livro na sua 4ª edição. É preciso agradecer mais uma vez a IUSE, na pessoa da Flávia e da Aline, que sempre apoiaram as nossas atividades dessa força-tarefa, e as mantenedoras da força-tarefa presentes aqui, e principalmente ao ICESP por ter cedido mais uma vez esse espaço, que é importantíssimo, e sem dúvida a todos vocês que prestigiaram com muito entusiasmo e perguntas que enriqueceram essa reunião. Então eu encerro a reunião e agradeço a todos. Muito obrigado.